Sabõezinhos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, e hoje eu vou contar pra vocês a história de uma serial killer chamada Leonarda Ciccialucci, que era uma serial killer italiana, e até hoje ela é conhecida como a assassina do sabão. Vocês vão entender bem o porquê. Eu vou contar toda a história dela, vou contar um pouco. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh. Leonarda nasceu em 18 de abril de 1895 em Montella, na província de Avellino, na Itália. A Leonarda, ela acumulou, desde o começo da sua vida até o final dela, muitos traumas e muita infelicidade, além de abusos durante toda a sua vida. Para começar, ela cresceu ouvindo da sua própria mãe que quando ela ainda estava gestante, ela havia sido amaldiçoada por uma mulher que se dizia bruxa naquela época, que havia amaldiçoado a Leonarda, ainda bebê, na barriga da mãe dela, dizendo que ela iria ter uma vida triste e infeliz. E naquela época, pessoal, essas superstições elas eram levadas muito a sério, as pessoas acreditavam fielmente nesses negócios de bruxas, de superstições. Uma prova disso são as bruxas de Salem. Então, devido a isso, a Leonarda se sentia muito infeliz pelas coisas que a mãe dela falava, e a mãe dela maltratava muito ela. Ela não tinha nenhum laço assim maternal, nenhum cuidado maternal da mãe dela. E toda vez que ela era questionada, como desculpa, a mãe dela falava que essa era a vida que ela deveria ter, devido a tal maldição da bruxa, que a bruxa tinha jogado. Então a mãe dela maltratava muito ela, humilhava ela, e tudo isso acarretou de uma forte depressão na Leonarda, que já muito jovem ela tentou cometer 2 suicídios. Ela tentou cometer 2 suicídios que falharam, que não deram certo. E pouco tempo depois disso, em 1917, a família dela resolveu arranjar um casamento para casar a Leonarda com um homem bem de vida, que pudesse trazer status sociais e recursos financeiros para a família. Porém, a Leonarda não aceitou, não foi contra, foi totalmente contra aos planos da família, e ela resolveu se casar com um outro homem que ela havia conhecido naquele mesmo ano, e esse homem era Raffaele Pansardi, e ele era um funcionário do cartório público local. Então ele não era bem de vida, como o cara que a família dela queria que ela se casasse, mas mesmo assim ela resolveu se casar por amor, se casou e foi morar em uma outra cidade, na cidade de Lauria, na Itália. E Leonarda foi amaldiçoada mais uma vez, novamente, mas dessa vez a bruxa que amaldiçoou ela foi a sua própria mãe, que rogou uma praga para ela, que por causa que ela não quis, foi totalmente contra os planos que a família dela havia feito para ela. Então, mesmo assim, Leonarda se casou e foi se mudar com seu novo marido para a nova cidade. E começando a sua nova vida, Leonarda começou a questionar sobre essa maldição que a mãe dela havia rogado para ela, porque tudo indicava que sim, que ela realmente era amaldiçoada, porque ela não estava conseguindo ter filhos. Ela tentava, mas as gestações dela, ela sofria abortos espontâneos. Ela e o marido dela começaram a passar fome por culpa do desemprego que aconteceu na época. Não estavam conseguindo um emprego. Devido a isso, passaram fome e tiveram também a sua casa invadida. Então, olha só a felicidade dela. Além de tudo, a Leonarda também chegou a ser presa por fraude. E então, em 1927, ela e o marido decidiram se mudar novamente para Lacedônia e tiveram sua casa destruída pelo terremoto. Olha só mais acarretação. A casa dela foi destruída pelo terremoto Ipirina em 1930. E forçados a se mudar novamente para Correggio, local onde Leonarda conseguiu abrir uma loja e passou a cozinhar para a vizinhança, conquistando assim
dessa forma, respeito e autoridade no local. Então, começou finalmente a dar certo a vida dela. E muito supersticiosa, a Leonarda procurou uma cartomante cigana, que afirmou... Gente, para quem não sabe, cartomante são pessoas que afirmam ter o dom da clarividência, que é o dom de prever o futuro. Então, a Leonarda ela procurou uma cigana, uma mulher, que se dizia ser uma cartomante, para poder falar o futuro da Leonarda para ela. E a mulher foi lá e informou que ela teria filhos eventualmente. Sim, ela ia conseguir ser mãe e não ia demorar muito tempo, ela ia conseguir ter filhos sim. Mas que quase todos os filhos dela ainda morreriam muito jovens. Mas para o desespero de Leonarda, a tal profecia realmente aconteceu. Leonarda teve 17 filhos, porém 13 deles morreram em abortos, acidentes, doenças e entre outras fatalidades, que só agravavam ainda mais na psicologia da mulher. Então, cada dia ela ficava cada vez mais triste, mais abatida, pensando nessa maldição, nessas coisas ruins que aconteciam com a vida dela. No entanto, a mulher nunca permitiu que esse desequilíbrio transparecesse. Então, ela nunca demonstrou ser uma pessoa triste, ser uma pessoa abatida. As pessoas viam ela, achavam que ela era uma pessoa normal, uma pessoa saudável. E todo mundo dizia que ela era uma ótima vizinha, uma ótima mãe e também uma excelente cozinheira. Uma excelente cozinheira. Lembre-se bem dessa parte. Bem, então ela decidiu novamente recorrer a uma mulher, uma cigana que praticava a quiromancia. A quiromancia, gente, é conhecida como o dom de ler as mãos das pessoas, prever o futuro da pessoa lendo as linhas da mão. Tristeza de Leonarda, a mulher previu que o futuro dela e de seus filhos era mega sombrio. Ela previu que em uma de suas mãos mostrava cadeia, prisão, e a outra mão mostrava um hospital psiquiátrico, um hospício. Então, isso foi o fim da picada para destruturar o psicológico de Leonarda. E a partir daí, ela começou a cometer os seus crimes bárbaros. E agora eu vou falar para vocês tudo o que ela fez de ruim para ser considerada uma serial killer e o porquê ela é conhecida como assassina do sabão. Então, a partir disso, a Leonarda passou a se tornar uma mãe mega protetora com seus filhos. Porém, o seu filho mais velho, o Giuseppe, ele foi mandado para a guerra, porque fazia parte do exército. Então, ele foi mandado para a Segunda Guerra Mundial, que estava acontecendo naquela época. E foi aí que ela ficou mais preocupada ainda. E ela começou a fazer o que toda mãe comum, qualquer daquela época, faria. Que era começar a rezar, pedindo proteção pelo seu filho. E até aí tudo bem, tudo tranquilo. Só que a Leonarda passou a cometer sacrifícios humanos, pensando que assim Deus iria responder às preces dela. Eu não entendo muito bem o que se passou na cabeça dela, mas ela acreditou nisso. Então ela passou a dizer para todo mundo da sua vizinhança que ela praticava a quiromancia, que eu tinha dito para vocês que era ler a palma da mão. E, obviamente, não era verdade, ela não sabia, mas ela começou a dizer isso para poder atrair as vítimas dela, que obviamente eram mulheres, porque as mulheres naquela época que procuravam bastante isso. Então, assim, ela conseguia atrair as vítimas para dentro da sua casa, e ela usava o fato dela conhecer essas pessoas para falar o futuro. Então eu vou falar aqui para vocês a primeira vítima dela. A primeira vítima dela foi a Faustina Sete. Faustina Sete. Ela era uma solteirona, que todo mundo sabia, e ela queria muito arranjar um marido, porque naquela época era muito cobrado das mulheres se casarem cedo, e ela já não estava conseguindo se casar. E então a Leonarda, lendo a mão dela, falou que o verdadeiro amor dela, que o cara com quem ela iria se casar, morava do outro lado da cidade. E que para ela conhecer ele, ela teria que se mudar para o outro lado da cidade.
Mas a Leonarda conseguiu manipular a mulher, fazendo com que ela não contasse para ninguém, não contasse para os familiares, não contasse para os amigos, não contasse para ninguém, e que só apenas escrevesse cartas, das quais ela fosse enviar somente quando ela chegasse lá, porque se ela tivesse falado antes, as pessoas poderiam impedir ela de ir. Foi o que a Leonarda falou. Então a mulher fez isso, escreveu cartas, e no dia da partida, ela passou na casa da Leonarda para poder pagar o serviço de quiromancia. E foi aí que a Leonarda deu para ela um vinho batizado com drogas e o que dopou a menina. Então ela conseguiu dopar a Faustina, fazendo ela desmaiar. E aí ela pegou o machado e matou a jovem. E agora eu vou avisar aqui para vocês que o que eu vou contar é um conteúdo muito forte. Portanto, se você é uma pessoa muito sensível ou é criança, eu recomendo a não assistir esse vídeo, ou então pular essa parte, porque é um conteúdo bem pesado e bem agonioso de se contar. Até eu, que vou falar sobre esse assunto, tô com ânsia disso, mas, enfim, eu tenho que contar porque faz parte da história e realmente aconteceu. Então, eu vou ler aqui contando para vocês. De acordo com Leonarda, nas palavras dela, ela disse que desmembrou o corpo em 9 partes, coletou o sangue numa vasilha e o guardou em armários. Dissolveu restos de Faustina com soda cáustica e os descartou numa fossa, perto de casa. Esperou o sangue coagular, depois secou no forno, moeu e misturou com a massa dos doces que vendeu para os seus clientes. E também ofereceu para a própria família. Então, lembra quando eu disse que ela era uma boa cozinheira? Ela usava os restos mortais de sua vítima e o sangue para cozinhar. Ou seja, as pessoas da sua vizinhança, ela e a família dela estavam fazendo o ato de canibalismo, alguns, a maioria, sem saber, porque a Faustina oferecia e não falava para ninguém. Então, e isso não parou por aí, porque a segunda vítima dela, a Clementina Soavi, estava desempregada e ouviu de Leonarda que um emprego a esperava na outra cidade, o mesmo golpe que ela fez com a Faustina. E então, no dia 5 de setembro de 1940, a Clementina foi morta a machadadas da mesma forma que a Faustina, só que dessa vez os restos dela foi usado para fazer guisado e vinho. O sangue dela foi usado para fazer vinho. E ela não parou por aí. A terceira vítima dela foi Virginia Cassiopo, submetida à mesma enganação no dia 30 de setembro de 1940. A Virginia foi mutilada em partes do seu corpo e foi derretido para fazer sabão. Ela usou a gordura do corpo da Virginia para fazer sabonete, de tomar banho, sabão. E ela distribuiu esses sabonetes para a vizinhança toda e usou para ela mesma. Ela e a família dela começaram a usar os restos do sabonete. E ela também usou o resto dos cadáveres nas misturas para fazer bolo e doce. Gente, essa mulher era muito louca e no tribunal que ela vai ser pega. Eu vou falar essa parte pro fim. Virginia foi sua terceira e última vítima, porque o desaparecimento dela causou estranhamento. Perceberam, sim. A cunhada da Virginia percebeu que ela sumiu depois de ter ido fazer uma visita na casa da Leonarda. Então ela comunicou à polícia e a polícia foi até lá e prenderam a Leonarda. No entanto, a Leonarda foi e negou todas as acusações, falou que não fez nada, falou que era inocente, só que a polícia começou a suspeitar do seu filho Giuseppe. Começou a acreditar em que ele era o tal assassino ou tinha envolvimento com o tal atos. E foi aí que a Leonarda, como mãe, de coração de mãe, foi lá e falou que o filho dela era inocente e que a culpada era ela. Então ela acabou confessando seus crimes para que o filho dela não fosse culpado. E aí descobriram todas as coisas, as barbaridades que ela fez. Ela detalhou tudo, ela contou tudo para a polícia, detalhou com riquíssimos detalhes. E outra, durante a sentença dela, quando os promotores e os advogados contavam alguma coisa errada do caso, ela ia lá e corrigia. Ela falava, não foi assim que eu fiz assim e assim e assim. Ou seja, para vocês terem a noção,
como ela era louca, como ela não batia bem na cabeça. Então foi aí que percebendo que ela realmente tinha algum problema psicológico, e também pela declaração que ela fez com uma das vítimas dela. Ela foi perguntada que ela usava o sangue, usava a carne das vítimas dela, e ela falou que sim, e que inclusive uma delas, ela gostou mais do sabor e disse: aquela menina, abre aspas, o que ela disse, aquela menina era realmente um doce. Ela estava dando referência de que o sabor era muito doce da carne, do sangue dela, alguma coisa assim. E então, ela foi condenada em 1946 a 30 anos de cadeia, ou seja, 10 anos para cada vítima que ela fez, e mais 3 anos no hospital psiquiátrico, exatamente como a vidente que falou para ela, que uma mão era cadeia e outra mão no hospital psiquiátrico. E esse foi o fim dela. E a Leonarda morreu aos 76 anos de idade de apoplexia cerebral. E assim terminou a nossa história da serial killer italiana Leonarda Cincialutti, que foi conhecida como assassina do sabão, porque ela transformou uma de suas vítimas em sabão e usava os restos mortais dela. E enfim, é uma história um tanto macabra e louca de você imaginar, porque ela era vista na vizinhança como uma vizinha qualquer, sabe? A sua vizinha de lado pode ser uma Leonarda Cincialutti e você não sabe, porque as pessoas daquela época também não sabiam. Então foi um choque assim para toda a Itália e tal. E eu resolvi trazer esse caso aqui para vocês, porque eu achei ele bem interessante, bem estranho, bem bizarro a história dela também. Então eu trouxe aqui para vocês verem, e eu quero saber o que vocês acharam dessa história, para deixar aqui nos comentários. E se vocês gostaram, é claro, deixa o seu like nesse vídeo, porque me ajuda bastante. Vocês veem que dificilmente eu faço vídeo, mas é porque eu desanimo muitas vezes, sem ter a presença de vocês, sem ter os comentários, sem ter esses likes, sem ter muita gente se inscrevendo. Então já compartilha esse vídeo para outras pessoas ficarem sabendo, que assim eu vou trazer mais vídeos para vocês, viu, meus amores? Mas sempre que eu posso, eu vou postar alguma coisa. Eu procuro muitas coisas, olha. Esse aqui é o meu caderno, tem um monte de anotações. Eu escrevo tudo na mão. Todas as anotações que eu penso para vir trazer aqui para vocês, eu escrevo aqui. Portanto, eu tenho muitas ideias sim, só me falta tempo e ânimo. Então, deixem bastante like nesse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe para que mais pessoas venham. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e tchau pra vocês, meus sabõezinhos.